alguns anos que eu também uso aquele programinha que 90% dos professores usam para criar provas, não sei se vocês conhecem, Super Pro. Programinha que tu vai lá e fala para ele, ano tal, matérias tal, ele vai lá e posta as provas. Com o gabarito já feito. Embaixo, só para ele. E eu, uma época, me viciei um pouco nisso, que é viciante, né? É viciante fazer isso. E é legal, porque questões vestibulares, a maioria das questões são boas. Só que os alunos às vezes têm esse programa também. E aí eles fazem, eles fazem a mesma coisa em casa, já pegam então as questões que o programa vai supor, né, que vai ter, e resolve já tudo. Certo? Claro que o aluno vai ficar bom, né? Ele ia tirar 10, eu acho, qualquer prova que ele fosse fazer. Mas para evitar esse tipo, né, de coisa, eu não uso questões do Super Pro. Vamos que vamos! Questão 2. As medidas dos lados de um paralelogramo. Jesus. 12 e 18 metros. E o ângulo compreendido entre os lados é 45. Como tem dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos, com certeza é este e aquele que são 45 graus. Determine a área do paralelogramo. Engraçado, muitas pessoas tiveram dificuldade de relacionar esta situação com o resto que foi estudado, né? Claro que basta uma vez só o cara te contar, tá, entendi, óbvio, mas o esperado era que tu mesmo, claro, aqui, pum, vou fazer a área desse triângulo, que é igual à área do outro, e aí eu multiplicar por 2. E já que tem aquela fórmula, lado vezes seno do ângulo sobre 2, ao multiplicar por 2, cancelo 2. Logo, a fórmula lado vezes seno do ângulo serve também para calcular a área de qualquer paralelogramo, inclusive retângulos. Afinal, no caso do retângulo, seno é 90. Seno de 90, 1. Aí fica lado vezes lado. Cosseno de 90, que é 0. Certo? Seno de 90 é 1. Lembra da física? Cosseno de 90, que é 0. E fica tranquilo, tá? Nós vamos ter mais aula de círculo trigonométrico e aí tu vai ficar fera naquilo, entendeu? E vocês já foram muito bem na primeira aula, que nem era aula, foi só aquela sementinha clássica. Então, beleza. Lado 12 vezes lado 18 vezes seno de 45. Ângulo notável, meu querido. Tu primeiro usa a forma, a tabelinha clássica. Porque o outro valor é um valor satânico do mal. Assim é bonitinho, ó. Tudo bem. 18 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 12 é 90, com 18 é 108. E aí é 108, raiz de 2 era metro, não era? Metro. 1.41 para quem usou a outra tabelinha, tudo bem? Só para ninguém ficar chateado, vou te ajudar a ver se tu acertou aqui. Querido. 108.1, 1.41 multiplica 152.28. Aproximadamente, quem usou a tabelinha da página 61. Vou emendar mais um. Deixa eu incomodar aqui. Essa moça aqui, ela tá com um dobradinho assim, ó. Show! Página 59. Segunda-feira. Que horas? Alguém tem horas aí? 8 e? Ah, meu Deus, agora eu fiquei empolgado. Passou das 8 da manhã. Vamos! Alguém com sono aí? O que mais o cara quer do que um exercício de matemática às 8 da manhã de segunda-feira? Grande dia para aprender matemática. No polígono regular, determine a área. Chegou? Olha o cara aí, ó. Isso aí a gente vai refazer no que vem, dá para acreditar, meu querido? Uma coisa interessante é que aqui ele já está te garantindo, né, que cada um daqueles triângulos é um triângulo equilátero. É um triângulo equilátero. E de que formas nós podemos calcular a área de um triângulo equilátero? Sim, pode ser a fórmula, né? Pode ser a fórmula. Todas, né? Nesse caso, ele é tão querido, esse triângulo, que dá para usar o que a gente quiser. A galera usou o quê? Quem é que usou Herão aí? Levanta a mão. Alguém usou Herão?
Vocês fizeram essa porcaria desse exercício? O cara empolgado, né? Não, eu fiz de um jeito, eu fiz do outro. São umas criaturas do mal, né? Mas tem razão. Pode fazer do jeito que der na telha. Eu vou fazer... Ah, não deve ser tão legal, né? Deixa eu ver. 3 vezes 8, 24. 24 dividido por 2, 12 deu o semiperímetro. 12 menos 8, 4 vezes 4 vezes 4, né? Já que são todos iguais. Certo? Bom, aí vai ficar 4 vezes 4, 16. Ou eu posso ir extraindo a raiz, né? Olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever o 12 como 3 vezes... Beleza? 4 ao quadrado e 4 ao quadrado. Raiz de 4 ao quadrado é 4, raiz de 4 ao quadrado é 4. Ficou assim, ó. Olha que bonitinho. A área de um daqueles triângulos é 16, raiz de 3. Fechou? Fechou? Sim, mas do triângulo. Só para não continuar e não ficar mais feio o tombo, né? Centímetros ou metros? Centímetros quadrados. Como este cara é feito de 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos, afinal é um hexágono, né? Nós temos a área total 6 vezes a área de um dos triângulos. A área total igual 60 com 36, 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Ali ela era a área só do triângulo, aqui é a área do hexágono. Muito bem. Tranquilo? Poderia ter usado outra fórmula, sim, à vontade. À vontade. Deixa eu dar uma olhadinha nessa questão 4 aqui. Um triângulo qualquer. Triângulo qualquer. Faz um triângulo. Senão ficar bonito depois tu redesenha. Dois lados medem 10 e 8 centímetros, respectivamente. 10 e 8 centímetros. E o ângulo por eles formado é de 30 graus. Ali é 30, meu querido. A área desse triângulo... Não é possível. Não é possível. Nem sei o que é isso aí. UTFPR. Alguém sabe? Que universidade é essa? Deve ser do Paraná. É isso. É líquido certo. Vale a pena você jogar no Google, às vezes, né? É a universidade que tu tá afim de fazer e tu nem sabe. E já te falei, né? Queres passar numa universidade específica? Leia o edital dela e te prepare pelos concursos anteriores dela. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Cara, é tão prático usar aquela fórmula lado vezes seno do ângulo sobre 2. Fica tão rápido. 8 vezes 10 vezes o seno do ângulo entre os lados sobre 2. A área é igual. 10 dividido para 2. 5 vezes 4 vezes 8. 40. Tudo bem? E quanto é que é o seno de 30? 1 sobre 2 ou 0,5. Logo a área ficou 20 centímetros quadrados. Ah, que tranquilo, hein? Que tranquilo. Falta pouco, falta pouco. Vou emendar. Questão 5. Obrigada. Preocupado com a falta de área verde em sua cidade, um prefeito resolveu aproveitar certo terreno triangular localizado no cruzamento de duas ruas para construir uma praça conforme representado na figura. Pior é que existe. Pior é que existem casos, sim, de prefeitos honestos que se preocupam, sim, com a área verde da cidade. E, além disso, não roubam. O que é mais grave. Existem. São raros. Vamos ter fé. Agora não sei em quem que eu vou votar, meu querido, porque a coisa tá grave. Na corrida presidencial a coisa tá triste, meu querido. Tem de tudo. Tem de ladrão a agressor, de mulheres. Tem de tudo, é só tu procurar. Tem presidenciável aí que agride mulheres. É inacreditável. Preocupado com a falta de área verde em sua cidade, blá 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 blá. E lá está o triângulo. Bela praça, hein, prefeito? Que bela praça. 150 graus. 30 metros de um lado, 40 metros do outro. A área da praça a ser construída em metros quadrados é... Que bonita essa questãozinha. E agora, meus queridos?
Não quero usar fórmula, não quero fazer lado vezes o seno do ângulo. Saúde! Esse modelo eu nunca tinha. A minha irmã, ela tem um espirro assustador, tadinho. E começa e não para, sabe? Coisa absurda. Até tu perceber o que está acontecendo e olhar para ela e reconhecer que é um espirro, tu acha que é uma síncope nervosa, uma coisa assim. Esse até que é elegante. Olha só, o negócio é o seguinte, meus queridos. Vou deixar o triângulo mais realista para tu ver como é que a gente poderia raciocinar sem usar fórmula. Porque se tu for usar fórmula, tu vai ter que achar o ângulo, o seno do ângulo de 150, né? Ele fala? Não vou usar fórmula só de raiva, então. Então, galerinha, olha só. Área é base vezes altura sobre 2, tranquilo? A base do cara é essa aqui que está encostadinha no chão dessa vez. Poderia ser 40 também, não ia mudar nada, beleza? 30 vezes, só que eu não sei qual é a altura. Como é que se mede a altura de alguma coisa? É fazendo 45 graus com relação ao chão. Concorda comigo? 45. 90 graus com relação ao chão. Falei errado, escrevi certo pelo menos, menos feio. H, tudo bem para vocês? E que ângulo é esse aqui para eu poder usar esse triângulo retângulo? 30, ó. Então aparece o ângulo de 30 lá se a gente for fazer na marra. Aí usando esse triângulo retângulo, o seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aliás, nós já discutimos, né? O cateto oposto é a metade da hipotenusa nesse caso, não é isso? Ou seja, 20 centímetros. E agora que eu achei a altura, eu faço base vezes a altura sobre 2. 20 dividido por 2 é 10. 30 vezes 10, 300. É metro? Putz, copiei errado já desde o começo. Aí é sacanagem de vocês, vocês não me avisaram. Aliás, Alzheimer. Metro. E aí brota centímetro. 2 décimos já perdi hoje, hein? Que professor mequetrefe. Metros quadrados, animado. Pronto. Muito bem. Quem usou a fórmula lado vezes seno de, né? Vezes seno de 150 nesse caso, deu igual, afinal, como a própria questão falava, o seno de 150 é igual ao seno de 30. Aliás, eu não resisto. Círculo trigonométrico. Qual é o eixo do seno? É isso aí, sem sono a gente fica em pé, lembra? Beleza? Ou é só lembrar da Maria do Carmo vencendo, sinal da cruz, né? Outra piada idiota. Beleza? E todo aluno que me contou essas coisas, cara, é óbvio, não vai estar no livro de matemática uma coisa dessa, né? Esse aqui é o seno. 30 graus, esse aqui mais ou menos é o nosso ponteiro de 30 graus. Como é que eu acho o valor do seno, já que o raio do círculo trigonométrico vale 1? É só projetar, que nem a gente decompunha vetores lá na física. Esse tamanho aqui, ó, é o seno de 30 graus. Onde é que está o 150? Se aqui é 180, se eu volto 30 graus, eu tenho os 150 graus, beleza? Eu vou projetar o ponteiro dos 150 graus para cima do eixo do seno. Dá ou não dá no mesmo lugar? E mesmo fazendo no olhômetro, cara, olha só, vai dizer que não deu na metade do eixo, ó. Por isso que é 0,5. Muito bem. Mas calma que vai ter essa aula. Essa aula ainda vai acontecer como se a gente nunca tivesse falado sobre isso. É a última dessa página, né? Ou de toda a tarefa. Tá brincando? Chegou a hora da bicuda? Ah! Aí a gente faz a revisãozinha pro trabalho, como a galera pediu. Mais uma apostila chegando ao fim. Vamos que vamos! Não vai dar tempo pra ler. 6! Vamos que vamos! Aliás, aqui, ó, como é um triângulo com uma circunferência inscrita, eu primeiro vou fazer a circunferência. Meu Deus. Eu primeiro vou fazer a circunferência para depois a gente traçar. Mas se bem que hoje tem um apoio, né? A gente podia, né, fazer uma revisão no apoio de repente. Mesmo que não for, já que a gente marcou uma, né, já é a primeira prova, a gente pode fazer um cambalacho se for preciso. Determine
o raio da circunferência inscrita no triângulo retângulo, aliás, no triângulo representado a seguir. O retângulo foi um Alzheimer meu. 9 centímetros, 12 centímetros e 15 centímetros. Pô, cara, uma coisa que é importante tu saber é que quando algo tangencia uma circunferência, se tangenciar e encostar em um único ponto, se eu traço um raio dessa circunferência naquele ponto de tangência, esse raio sempre será perpendicular àquela coisa que tangencia a circunferência, aquela reta, aquele segmento de reta, aquela semi-reta. O que eu estou querendo te dizer é que aqui existe um ponto de tangência, aqui existe um ponto de tangência e aqui existe outro ponto de tangência, certo? Se o desenho tivesse bem perfeitinho, aqui a partir da circunferência, se eu traçasse raios, todos esses raios fariam 90 graus com os lados de tangência. Beleza, galera? Certo? Essa é a dica que eu dou. Essa é a dica que eu dou. Agora eu peço a vocês uma ajuda. Como é que eu vou achar o R? Achar a altura do triângulo. Deixa eu dar uma olhada. Aí é que tá, ó. O meu desenho, ele pode não ser realista. O meu desenho, ele pode não ser realista. Se estivesse bem alinhadinho ali, né? O problema é que a altura, ó, mesmo que tivesse alinhado, né, não seria dois raios, né? Não seria dois raios. É possível que achando a altura depois eu consiga outra, ó. A gente pode verificar se é um triângulo retângulo, certo? Beleza? Se for um triângulo retângulo, isso aqui é um ângulo reto, e aí pode ter outras consequências interessantes, pode nos ajudar, pode ser uma ferramenta. 9 vezes 9, 81, 144 com 81, 225, raiz 225 é 15, legal? Então ali também é um ângulo de 90 graus. Logo eu concluo que aqui também é um ângulo de 90 graus, né? Pode ajudar, essa informação pode ajudar. E aí? Alguém arriscou? Se a gente tem todos os lados, dá para calcular a área, não dá? Concorda comigo? Tu vê, ó, se a gente calcular a área, a gente poderia, só que ia dar um trabalhão, né, cara? A gente poderia calcular a área dessas outras partes aqui, e ao calcular a área dessas outras partes, subtrair. E isso aqui é um quadrado, concorda? Isso aqui é R. Isso aqui é R, né? Certo? E aí essa área que sobrou, a área total menos a área desses 4 triângulos, daria R ao quadrado. Seria uma forma de descobrir, seria bem desafiadora. Mas tem forma mais simples? Tem que ter, né? Porque se esses triângulos todos têm um ângulo de 90 graus, todos são triângulos retângulos. Todos são triângulos retângulos. Esses caras aqui, ó. Tu concorda comigo que esses ângulos aqui. Boa pergunta. Esses ângulos aqui, se eles forem iguais, ó, esses triângulos tornam-se triângulos semelhantes, né? Aí eu poderia fazer uma semelhança de triângulo, né? Eu poderia fazer uma semelhança de triângulo. Com certeza. Como é que eu vou garantir que esses triângulos são semelhantes? Para eu garantir que esses triângulos são semelhantes, era só lembrar que o encontro das bissetrizes é o incentro. Vocês lembram disso fundamental? Bissetriz. Tu vai lá, pega um triângulo, né? Pega um triângulo, no fundamental a gente vê isso como gurizada. Pega um triângulo, traça as bissetrizes. O que são as bissetrizes? São as retas que dividem os ângulos ao meio. Essas retas se encontram num ponto. Esse ponto é chamado de incentro. Por que incentro? Porque ele é o centro de uma circunferência inscrita. E é o que nós temos, né? Então tu vê, o cara teria que ir lá do fundamental, por essa técnica que eu visualizo agora, certo? O cara teria que ir lá no fundamental para lembrar
que esse ângulo é igual a esse, e aí redesenhar esse triângulo e esse triângulo para poder fazer uma semelhança de triângulos. É uma das possibilidades. Só que eu quero usar a matéria agora, tem que ser essa matéria de agora para fazer sentido, né? A gente tem que usar só a área de triângulos. Peraí, isso aqui é um triângulo, não é? Isso aqui é a base, não é? Isso aqui é a altura. Show de bola. Se eu quisesse calcular a área dele, seria a base vezes a altura. Isso aqui seria a base de um outro triângulo, não? Concorda comigo? Como é que seria a área desse triângulo aqui? Base 12 vezes a altura dividido por... Show! E aqui tem outro triângulo, tá vendo? Se eu somar a área desses três triângulos, da área total, nós podemos calcular a área do triângulo todo, né? Até porque já que é retângulo, fica área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2, área do triângulo todo. Base, vou dizer que é 12 a base, assim a altura fica 9, dividido para 2, 6 vezes 9. Tudo bem para vocês? Área total, show! Agora vamos calcular a área daqueles três triângulos que eu comentei com vocês. Área do triângulo 1, área do triângulo 2 e área do triângulo 3. Qual é a área do triângulo 1? Área 1, 15 vezes R sobre 2. Qual é a área do triângulo 2? 12 vezes R. E qual é a área do triângulo 3? 9 vezes R sobre 2. E eu sei que a área do triângulo todo é a soma das áreas. Concordam comigo? 54 é igual 15R sobre 2 mais 12R sobre 2 mais 9R sobre 2. Oba, tá tudo sobre 2, vou passar o 2 multiplicando, vai dar 108, é igual 27, 36, 36R, 108 dividido para 36 é igual a R, R é igual a 54 por 18, R é igual 27 sobre 9, R é igual a 3. 3 o quê? Tá feito. O que nós usamos então? Primeiro, a gente viu que era um triângulo retângulo para facilitar o cálculo da área do triângulo todo. Lembrando que a circunferência inscrita, os raios fazem 90 graus, podemos dividir em três triângulos, sabia? Usa a base e a altura era o R. Somando a área dos três triângulos dava a área do triângulo total, o R nasceu só com a matéria agora. Era a única forma de fazer? Não, tem outras técnicas de fazer sem dúvida nenhuma. Muito bem.